Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos que estão em todos os lugares deste mundo. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor traga a paz, um refrigério sobre a sua alma. Senhor, oramos nesta unidade de fé, ligados no mesmo Espírito, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus, para que o Senhor venha mover no meio desses irmãos, Pai amado, que estão passando neste momento de aflições, de opressões, aqueles que se encontram enfermos neste momento, que o Senhor venha trazer, Pai, a cura, a libertação, em nome de Jesus, que o Senhor toque agora no teu corpo e te dê saúde, que te dê cura neste momento, que cesse toda enfermidade sobre o teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, sempre firmes e constantes, amém? O Senhor nos quer firmes, firmados, amém? Precisamos ter um compromisso com Deus, precisamos ter um compromisso, né? O compromisso, ele é importante em tudo que nós façamos, meus irmãos. Então nós precisamos viver firmes, constantes e com compromisso, meus irmãos. Não podemos viver, como diz em Tiago 1:8, né? Homem de pensamentos dobres, inconstante. A nossa inconstância, meus irmãos, ela é oposta à fé. Nós vemos que quando começa a nossa ansiedade, termina a fé, as inquietações, porque a fé é uma certeza. E quando você está vivendo numa fé, você descansa e sabe que o Senhor vai operar todas as coisas. Nós estamos numa natureza humana, com os nossos sentimentos ainda ativos, mas nós não podemos alimentar os sentimentos da nossa natureza, que são fracos. Não podemos viver tendo compaixão de nós, meus irmãos. Nós vemos que até o Senhor Jesus, quando ele disse que era necessário padecer na mão ali dos principais da sinagoga, foi repreendido por Pedro no momento, colocando ele à parte, para que Jesus tivesse compaixão dele, que nada daquelas coisas aconteceria. Mas o Senhor Jesus diz: arreda-te de mim, Satanás, porque não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Nós precisamos ter uma certeza de viver em Deus e não deixar o nosso coração enganoso nos corromper. Nosso coração nos engana em todo tempo, meus irmãos. Temos essa fragilidade por causa dos nossos sentimentos, mas precisamos ficar firmes. Precisamos estar firmes em todo tempo que Deus está operando em nossas vidas, mas precisamos ter uma certeza absoluta e precisamos nos afastar de tudo aquilo que nos corrompe, meus irmãos. Nós vemos que andar neste mundo, nós vamos ser carregados por muitas informações que vão nos tirar exatamente de viver nesse compromisso com Deus. Vamos viver numa inconstância. Nós somos carregados, meus irmãos. Quando você é carregado de muitas coisas na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus afazeres, você fica inconstante. Nós precisamos ter uma constância em Deus, estar firmes no Senhor, buscar o Senhor de todo o nosso coração, meus irmãos. E isso também tem que estar no nosso amor. Nós vemos que quando o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, ele diz que o amor não seja fingido. Nós não podemos viver um amor fingido, meus irmãos, um amor hipócrita, um amor representativo, né? Nós vemos que os homens criam, né, datas comemorativas. Deus quer que o homem viva numa confraternização? Sim. A Bíblia diz como é bom que os irmãos vivam
em união, a unidade de fé, mas que isso seja real, não seja fingido, meus irmãos. Amém? Então, tudo aquilo que representa, tudo aquilo que é fingido, tudo aquilo que é hipócrita, meus irmãos, ele é de Satanás. Nós vemos que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 11, ele diz exatamente que Satanás se transfigura em anjo de luz. Meus irmãos, se transfigura em anjo de luz. O que mais Satanás faz é exatamente trazer essa aparência, e principalmente nesses finais de tempos, meus irmãos, Satanás, ele vai trazer essa maquiagem, meus irmãos, essa maquiagem de se passar pelo Senhor. Jesus, ele é muito claro quando diz: muitos dirão no meu nome, se possível enganarão até os escolhidos. Nós, meus irmãos, precisamos ficar firmes e constantes. Nós vamos levar uma mensagem lá no livro de Ezequiel 13. Deus vai falar muito que já naquela época, os profetas que deveriam levar uma mensagem de Deus, uma mensagem de correção, uma mensagem para que os homens tampassem as brechas, que eles edificassem exatamente as suas vidas firmados na verdade do Evangelho. Eles estavam trazendo uma mensagem maquiada, uma mensagem totalmente de paz, uma mensagem de prosperidade, quando o Senhor dizia que não haveria paz. Porque as pessoas estavam vivendo totalmente de uma forma enganosa, cheia de pecados, mas estavam maquiando as suas vidas com uma mensagem. E hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje não é diferente. Não adianta nós passarmos uma maquiagem, não adianta nós mostrarmos o nosso exterior, se o nosso interior não tivermos transformado. Nós somos uma pessoa doble, né? Uma pessoa com duplicidade. Mostramos uma coisa, mas vivemos outra. Representatividade. Deus não quer representatividade. Deus nos quer em todo tempo sendo originais, amém? Daquilo que Ele nos criou. Nós precisamos ter o amor fraternal, o amor verdadeiro, o amor que se compadece. Aleluia! Não adianta nós vivemos momentos de confraternização, algumas horas, nós precisamos ter essa constância em todo o tempo, né? Não adianta hoje as pessoas pegam uma data comemorativa, vai lá, abraça, dá um beijo, dá um presente. Isso é uma representatividade, meus irmãos. Isso tem que ser vivido numa constância, ter o amor, né? Esse amor fraternal, esse amor constante, esse amor que se compadece, esse amor que tem gratidão em todo o tempo, meus irmãos, esse amor que se esforça. E é isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Deus não quer a gente numa duplicidade, né? O homem inconstante, o homem vive numa inconstância. Uma hora ele está bem, uma hora ele está mal, uma hora vai dar certo, uma hora não vai dar certo. Meus irmãos, esse é um homem de ânimo dobre, meus irmãos. E o Senhor diz, como diz lá em Tiago, não acha que o homem com esse pensamento dobre vai conseguir do Senhor alguma coisa. Meus irmãos, nós precisamos nos entregar de todo o nosso coração em tudo o que nós fizermos, meus irmãos. Precisamos ter um compromisso de amar, precisamos ter um compromisso na obra de Deus, precisamos ter um compromisso na obra de Deus. Meus irmãos, corpo de Cristo não é você ir para uma instituição religiosa, sentar numa cadeira, dar uma oferta. Não, meus irmãos, é você viver ligado exatamente com o corpo, com a unidade de fé, estar junto com aqueles que estão
buscando as almas, edificando vidas, meus irmãos. Precisamos ter uma constância, meus irmãos. Inventaram um rito que basta você pertencer a uma instituição religiosa. Não é isso que é igreja, meu irmão. Igreja é você estar envolvido com as obras de Deus em todo e qualquer lugar. Aonde estavam os apóstolos de Jesus? Aonde era a igreja dos apóstolos de Jesus? Era onde estavam reunidos um corpo de Cristo, manifestando o poder de Deus, manifestando a edificação das vidas, manifestando o ID, meus irmãos, em todos os lugares. Amém? Nós precisamos entender que Deus não deu exclusividade a nenhuma instituição religiosa para que eles tivessem o direito que por aquele lugar tivesse a salvação. Não, a nossa salvação vem de Cristo, meu irmão. A nossa salvação vem do Senhor Jesus. E nós precisamos ter uma cobertura espiritual, sim. O Espírito Santo. O Espírito Santo é a cobertura espiritual do homem, meus irmãos. E nós precisamos ter essa cobertura espiritual. Deus deixou homens capacitados sobre a terra com os dons do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, para edificarem vidas, meus irmãos, para eles edificarem as almas, para que as almas se cheguem também a Deus e sejam cheias da presença de Deus. Precisamos estar cheios da presença de Deus. Meu irmão, cada um de nós tem que buscar no Senhor, é no Senhor, glória a Deus. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que quando nós quisermos falar com o Pai, nós temos que entrar no nosso quarto e ali no oculto, meus irmãos, amém? Jesus deixou muito claro, tudo que pedires ao Pai em meu nome, glória a Deus, amém? Então, Jesus nos leva nós a buscarmos a Deus. E nós precisamos aprender o caminho de buscarmos e andarmos em Deus em todo o tempo, sermos cheios da presença do Senhor, meus irmãos. Nós precisamos andar, ter comunhão com Deus, ter sinceridade de andar com Deus. Primeiro, meus irmãos, nós não podemos andar de um modo fingido, hipócrita, meus irmãos. Não adianta a gente pôr uma roupagem de ovelha, ir até o culto e depois tirar a roupagem de ovelha e colocar a roupagem de lobo e continuar vivendo a velha natureza, uma natureza fingida, uma natureza hipócrita. Nós precisamos ter transformação, meus irmãos. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, sonda todo o nosso ser para dar a cada um segundo as suas obras. Deus nos quer em amor. Nós temos que ter prazer em amar, meus irmãos. Prazer, glória a Deus, o amor. Se nós não tivermos amor, meus irmãos, tudo é vão. Nós precisamos aprender a amar. E amar é ter essa constância, é ter esse compromisso, glória a Deus, é ter gratidão. Gratidão por tudo, meus irmãos. Nós precisamos ser gratos pelo dia que nós nascemos, gratos pelos pais que nos geraram, glória a Deus. Precisamos ser gratos em todo o tempo, por tudo, glória a Deus. Mas nós temos uma natureza, meus irmãos, que murmura, uma natureza que reclama, uma natureza que tem autocompaixão de si. Muitos colocam o seu joelho no chão e falam: ai, Senhor, eu não aguento mais, é muita luta, mostrando uma autocompaixão de si. Quando nós podemos bater no nosso peito e falar: Senhor, nós somos pecadores, Senhor. Até aqui eu tenho andado errado, semeado errado, mas, Senhor, me ensina a andar pela vereda da justiça do Teu santo nome, para que o Teu amor e a Tua misericórdia me siga todos os dias. É isso que nós temos que pedir ao Senhor, para tirar a velha natureza e ser revestido dessa natureza de Cristo dentro de nós, meus irmãos. Precisamos estar revestidos dessa natureza de Cristo dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouco aqui de Ezequiel 13. Amém? Glória a Deus. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, profetiza
E dize que só profetizam do seu coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subiste as brechas, nem reparaste os muros para a casa de Israel, para estares firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. Faze que o espere e o cumprimento da sua palavra. Porventura, não tiveste visão de vaidade e não falaste adivinhação mentirosa, quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade, e vistos a mentira, porquanto eis que sou contra vós, diz o Senhor, Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade, que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando edificam uma parede, eis que os outros cobrem com argamassa não temperada. Dizem aos que cobrem com argamassa não temperada, ele cairá, e haverá uma grande pancada de chuva. E vós, ó pedras de grande saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão, onde está a argamassa com que cobriste? Amém? Tremenda mensagem, meus irmãos. Os séculos passam, os corações dos homens continuam os mesmos. Se nós pegarmos as mensagens de tempo em tempo, Deus sempre levantou homens de Deus, mas eles acabam se corrompendo seus corações, se deixando levar pela vaidade, pela corrupção, meus irmãos. Nós vemos que Deus está cobrando os profetas de Israel no tempo de Ezequiel, que era um tempo deles edificarem as brechas, mas eles não estavam preparando o povo na palavra de Deus, um povo para se santificar. Eles estavam profetizando mentiras, profetizando vaidade, enquanto o povo precisava ser consertado, ser transformado, se chegar a Deus. É o que está acontecendo hoje, meus irmãos. Nós vemos que as mensagens que precisam ser uma mensagem de transformação, uma mensagem de edificação, uma mensagem para as pessoas realmente tampar as brechas das suas vidas, uma mensagem para as pessoas tirarem o pecado dos seus caminhos, tirar o pecado do seu coração, uma mensagem exatamente para que as pessoas saiam da mentira, saiam da prostituição, saiam do engano. Meus irmãos, estão recebendo uma mensagem de vaidade, de prosperidade, de bênção. Meus irmãos, ele dá um exemplo que eles estão rebocando, edificando ali uma parede com argamassa não temperada. Meus irmãos, quando você usa uma argamassa que ela não tem ali algum produto, ou um cimento, algum aditivo, exatamente para dar liga na massa, que ela possa aderir na parede ou no ajuntamento do tijolo, meus irmãos. Quando vier uma chuva, exatamente aquilo vai desmanchar. Assim é a mensagem, meus irmãos, assim é a mensagem espiritual. Muitos, em vez de estar trazendo uma mensagem da palavra de Deus pelo Espírito Santo,
uma palavra exatamente que toca no coração, uma mensagem que transforma os corações, exatamente. Estão trazendo uma mensagem, meus irmãos, sem o poder do Espírito Santo. Até uma mensagem bonita, uma mensagem de aparência, uma mensagem que move o coração, que mexe no emocional, que traz choro, meus irmãos, mas é só uma mensagem representativa, sem o poder do Espírito Santo, meus irmãos. Nós podemos ter uma eloquência na pregação, mas não estamos movendo nada no mundo espiritual. São só palavras, são só falácias, meus irmãos. São palavras que parecem, mas não está acontecendo nada no mundo espiritual. Por isso que o povo vai para o culto, volta para o culto, vai para o culto, e a sua vida não tem transformação, porque está recebendo o que? Uma argamassa sem tempero, está recebendo uma mensagem sem o poder do Espírito Santo, uma mensagem sem o poder do Espírito Santo, uma mensagem sem o poder da palavra de Deus, uma mensagem para encher o ego, meus irmãos, para tocar nos corações que estão cheios de autocompaixão, nos egos dos homens, meus irmãos. Mas Deus tem uma palavra de edificação. Porque não adianta você ficar 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja, meu irmão, recebendo só caiação, recebendo só palavras de aparência, meus irmãos, e a tua vida não tem transformação. Porque quando realmente tem uma palavra de edificação, quando a palavra ela penetra dentro do seu coração, quando a palavra ela mexe com o teu ser, quando a palavra diz para você, para de murmurar, quando a palavra diz para você, para de falar mal do teu próximo, para de maldizer. Quando a palavra toca no teu coração e fala, você tem que perdoar. Quando a palavra toca no teu coração e fala, você tem que amar. Glória a Deus. Quando a palavra toca no teu coração e fala para você, tira esse sentimento de desejos malignos que está dentro de você ainda. Tira esses sentimentos maus. Alabassurnai. É isso, nós precisamos ter uma mensagem que toca no profundo da alma, meus irmãos. Aleluia. Precisamos parar de receber argamassa sem tempero, meus irmãos. Precisamos falar, Senhor, vê se alguma coisa má dentro de mim. Senhor, eu não quero ser transformado só com palavras por fora, mas eu preciso ter o meu interior renovado, avivado, cheio da tua presença. Eu creio que essa mensagem desta manhã, aleluia, no qual o Senhor está dizendo, glória a Deus, para nós sairmos desse temperamento doble, esse temperamento doble fingido, meus irmãos, nós temos que purificar, como diz em 1 Pedro 1, 22, purificai as vossas mãos, purificai as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. Glória a Deus. Para que o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, meu irmão. Nós temos que ter esse coração puro, não com datas comemorativas, mas uma constância. O amor, ele tem que ser íntegro, permanente, constante. O amor tem compromisso, o amor se doa, glória a Deus. O amor, meus irmãos, aleluia, ele se preocupa, aleluia. Esse amor que Deus quer que você tenha, nós vamos orar, porque eu creio que Deus quer mover no teu coração. Deus está falando para você neste dia, glória a Deus, para de receber argamassa sem tempero, para de viver um emocional de palavras de homens, meus irmãos, de falácias, mas viva, porque até Satanás se transfigura em anjo de luz, meus irmãos.
para enganar até os escolhidos. Mas o Senhor nos deu a sua palavra, o seu Espírito. Como João diz, nós temos a unção dos santos, glória a Deus. A unção do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Porque se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, se nós passarmos a meditar na sua palavra em todo o tempo, glória a Deus, aleluia, o Senhor vai nos guiar por águas tranquilas e pastos verdejantes. É o Senhor que vai à nossa frente e te tira do leito da enfermidade. É o Senhor que faz cessar toda esta tempestade sobre a sua vida. É o Senhor exatamente que faz acalmar sobre a tua alma e traz um renovo. O Senhor está trazendo um renovo sobre a tua vida. O Senhor que toca, Senhor, alabaxaramanácia. Senhor, muitas são as aflições do justo, mas, Senhor, Tu és o Deus que livra, Senhor, o Teu justo de todas elas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, parece que tem coisas que são impossíveis, mas Tu és o Deus, Pai amado, que pelo Teu poder, em nome de Jesus, faz o paralítico andar. Não importa quanto tempo, Senhor, não importa a enfermidade, mas Tu és o Deus que toca, Senhor, em cada membro. Tu és o Deus que vivifica. Tu és o Deus que traz à existência o órgão. Tu és o Deus que traz à vida este órgão. Alabaxaramanácia. Tu és o Deus que toca nesta alma, nesta manhã e dá vida. Tu és o Deus que traz a transformação. É o Teu poder, a Tua glória, a Tua unção que aviva a vida de cada irmão em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos nos amar com amor fraternal, amando uns aos outros com o coração puro. Fica na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.